Gameoverso, uma nova animação da Glitch Productions, onde que meses atrás eu estava com zero de expectativa e hype vendo o trailer. Não me julga, afinal eu julguei o livro pela capa e a gente tem preconceitos. Eu acho que foi muito mais da ideia de mundos de jogos sendo destruídos por algum tipo de vírus, me lembrando muito Pimp Apocalipse, que naquela época só tinha droga de mods de Friday Night Funkin', mas tudo bem. Eu tinha zero de expectativa sobre esse piloto, mas depois que eu assisti, agora eu simplesmente falo com todas as minhas forças que eu estou enganado e que essa animação, ou melhor, esse show, tem muito potencial. Só um pequeno aviso que eu não falei no vídeo sobre o Gameoverso é que na realidade ele existe há mais de 10 anos, especificamente 12 anos. Antigamente o Gameoverso era só uma websérie, então já deu para perceber o carinho que o pessoal teve nessa animação e o quão promissor ela é. Espero que ela seja aceite e vire uma série maravilhosa. Espero também que gostem do vídeo, e se puderem me dar dicas de escrita para melhorar o meu roteiro, muito obrigado, tamo junto. É só isso mesmo que eu queria falar. Falou! Muito da história e, claro, da animação, que pela primeira vez eu vejo a Glitch fazendo algo muito delicado aos olhos masculinos, que ativa meu neurônio. Coxas. No universo do Gameoverso existem regras, e nessas regras, por algum caralho de motivo, quando um herói derrota o chefe final, simplesmente o mundo é destruído e apagado, sobrando apenas resquícios, ou melhor, são chamados de floats. E então, o objetivo da nossa protagonista, Kit Bodega, sim, esse é o nome dela, junto com sua mochila, que eu esqueci o nome é Kabuto, junto com um dinossauro roxo que se chama Gublis. Eu acho que é assim. E o objetivo dos protas é ir nesses planetas e impedir que o herói vença o vilão, para impedir que o planeta dele em si seja destruído. E só uma coisa meio estranha nesse episódio, para alguns, foi o dinossauro. Tipo, como ele foi salvo, ou melhor, como a Kitty chegou lá, mas por incrível que pareça, lembra daquele trailer lá de meses atrás? Então, da metade daquele trailer é canônico, mostrando o mundo do Dino sendo completamente destruído. Brutal. Eu gosto quando um trailer é literalmente canonizado, como o primeiro trailer do Digital Circus, que foi canonizado no episódio 8, naquela cena que o Kane chama a Pommy, e daí volta lá naquele teaser, já faz tipo 3 anos que aquilo ali lançou. É que tá sendo a mesma coisa, só que a diferença é que mais cedo, né? E daí temos o time dos caras maus. A loira, o Homem-Papel e o Guilherme Briggs! E um detalhe interessante da loira, né? O nome da loira se chama Desinformação. Resumidamente, tem um trocadilho aí muito foda, e sinceramente eu não vou nem tentar explicar porque é muito foda. E sim, o Guilherme Briggs está participando de mais um projeto da Glitch Productions na dublagem. E não é uma surpresa nenhuma que o diretor de dublagem desse episódio é o William Viana. Muito foda, muito foda. E também é óbvio que vai ser ele, né? Afinal é só ele que fica trazendo o Guilherme Briggs na Glitch Productions. Eu acho isso muito foda. E daí tem esse outro time, que são meio que os antagonistas dessa animação, onde o objetivo deles é deixar o herói vencer para que o planeta daquele em si seja destruído, para então eles pegarem os resquícios daquele planeta. O próprio Briggs, quer dizer, o Warwick, cara, eu não sei memorizar nome de personagens, e principalmente do Gameoverso. E o Warwick fala que eles pegam esses resquícios desses planetas para eles fazerem uma nova regra para o universo, que esse fenômeno não ocorra mais e que os planetas voltam. Parece que eles são santos com esse objetivo, mas vai por mim, eles são só uns arrombados mesmo. E outra coisa também, essa informação fica parecendo mais uma hipótese do que algo que realmente possa funcionar, né? Lembra no começo do episódio daquele cara que parece muito o bro lá da Castlevania, que apareceu no comecinho do episódio? Então, eu acho, meu nobre, que aquele bro, né, ele fazia parte
ou ele faz parte, né, tipo, porque ele tem uma cara de vilão pra um caralho, mas, tipo assim, talvez o mundo dele é a parada de ser o herói muito gótico mesmo, mas vamos na possibilidade que ele faz parte da Sintaxe, né, eu acho que é assim que se fala, o time do mal, o time do mal. E se aquele cara for um recrutador? Ele meio que chama os bros, né, os caras que sobraram do planeta, pra entrar na Sintaxe. Pois, se vocês se lembram, os vilões foi convidado para a Sintaxe, que nem aquele tubarão que foi morto. Ele foi burro. Então, meu nobre, olha o que rola, olha como sou roteirista. Então, quando a Kitty entrou naquele clube dos maus, né, a Sintaxe, ela viu o método deles, que não era muito lá legal. Muito do lance que eles têm que simplesmente sacrificar um planeta inteiro para alimentar uma possível ideia que dá para fazer uma nova regra. Aqui tá o tom do futuro e eu percebo que, revendo um pouco do episódio, eu percebo que essa minha teoria não é muito confiável. No caso, não faz nenhum sentido direito. Pois, existe alguém que é citado no começo do episódio, que se chama Dusk. Ele é citado como se fosse alguém que dá ordens, tipo um chefe. Então aquele cara no começo que aparece para pegar na mão da Kitty deve ser o chefe dela, tipo, da Farcade, né, que é o time, a organização da Kitty. Então provavelmente é ele que passa as missões para os Farcades, uma delas sendo essa tal de reconhecimento de planetas. Então, recapitulando, existem dois times, ou organizações que se chamam de Sintaxe, que são os caras maus, e os Farcades, que é o time da Kitty e do Candy Blood. Eu sou horrível, mesmo. Homem mochila, foda. Que, ao que parece, que o chefe dela é esse tal de Dusk. E os antagonistas, que simplesmente fazem que os heróis vençam para que o mundo seja destruído e para eles pegarem o tal os Floats, ou resquícios do planeta que sobrou. Que Floats é muito do lance que, tipo, código de programação reutilizável, algo assim. Se for realmente a ideia de criar uma regra pro universo, e se o universo for uma Steam, vocês já vão ver a minha teoria suprema daqui já já. Esse tal castigo que a Kitty recebe no começo do episódio, que é para eles fazerem um reconhecimento do planeta, provavelmente esse castigo só foi acontecer... Lembra daquele trailer lá do começo que a Kitty tentou salvar o dinossauro roxo? Então, como ela meio que fracassou e só conseguiu salvar um único ser vivo daquele planeta, e não conseguiu nem sequer salvar o planeta, né, que era impedir do Dino salvar, né, derrotar aquele chefão, meio que em punição ela recebeu esse castigo chato de missão, que é reconhecimento de planeta. E, bom, é só isso mesmo. Então, minha teoria é que a Kitty em algum momento já fez parte dos Sintaxe não faz tanto sentido, mas talvez futuramente na realidade eu esteja certo. E uma teoria que eu ouvi falar, fala que o Vold, né, o Homem-Papel, ele meio que estava no planeta da Kitty. Lembra daquele papel no começo do episódio? Parecendo um tutorial para a Kitty e de como impedir o vilão do mundo dela, que nem rolou com o golfinho, Flappers, que o Fold, né, o cara do papel, estava meio que passando um tutorial de como acabar com os mini chefões e os vilões, né. Se você até prestar atenção no tutorial que a Kitty tirou do papel, é bem igual o que o Flappers encontrou. E outra coisa, aquele mesmo papel da Kitty foi para a Malícia, que é a vilã do mundo da Kitty. Provavelmente, atrás daquele fogo, né, no planeta da Kitty, o cara do papel levou aqueles dois para entrarem no time da Sintaxe. Então, isso ocorreu também no mundo do mar, onde que o Homem-Papel simplesmente virou um tutorial para aquele golfinho, para o golfinho derrotar aquele tubarão, que no contexto é o vilão desse mundo. E se a gente for pensar nisso, tipo, a estratégica da Sintaxe, né, é meio que o Homem-Papel... Eu acho que o Homem-Papel é praticamente a função mais importante da destruição disso, sabe? O Homem-Papel vai lá, passa um tutorial, né? Porque ele é o papel, né? E meio que essa é a estratégia deles. O Homem-Papel vai lá, ajuda, né? Especificamente. Passa, né? Ajuda o herói a derrotar o vilão para o planeta ser destruído. Aí, provavelmente, ele deve tentar recrutar o vilão, né? Esse recrutamento... Porque se você até prestar atenção na nave da Sintaxe, né, o Radek, né, se você perceber, tem muito personagem lá. Minha hipótese é que, bom, obviamente a maioria dali é tudo vilão.
porque geralmente vilões aceitariam a proposta do Rarek, né, de se juntar a Sintaxe para trazer o mundo deles, para então eles meio que conseguirem seus planetas de volta. E você sabe, vilão é esperto, e eles não importa o método deles, eles irão fazer, mesmo que tenha que explodir outros planetas para salvar os planetas deles, eles vão aceitar essa proposta. Diferente do Tubarão, que ele foi burro, mesmo, ele só foi burro. E agora, eu irei apresentar a minha teoria suprema. O universo do Gameoverse é como se fosse propriamente um jogo, uma plataforma, correto? E é óbvio, esse clichê do herói de um jogo fazer uma grande jornada para impedir o vilão daquele mundo, onde que quando o vilão é derrotado, o mundo simplesmente deleta. É como se o mundo perde o propósito. Não faz sentido o mundo continuar se o propósito dele já foi concluído. E se teoricamente é um jogo, né, tipo, são vários jogos, né, tem que ter um player, um jogador jogando o próprio jogo. E se os planetas do Gameoverse, ou melhor, o universo do Gameoverse, simplesmente for uma biblioteca da Steam? Tipo, caralho. Ok, vamos por partes. Geralmente, quando a gente termina um jogo, a gente, tipo, deleta ele. A gente não quer acumular o nosso armazenamento, HD, SSD. E se simplesmente o Gameoverse é só um HD, uma programação? Porque esses resquícios dos planetas, que são chamados de floats, né? Que eu ouvi falar, né? Não confio muito, que float significa resquícios de programação. Tipo, que ainda dá pra reutilizar aqueles códigos sobrados, sabe? Então, mano, de restante, a animação é muito boa, vai tomar no... E sério, eu estou muito interessado aonde que essa história vai parar, aonde os personagens vão, né? E esses mistérios muito bons, que por mais que sejam sutis, é algo interessante. Talvez nos próximos episódios a gente vai ver mais da Kitty, porque, assim, por mais que já mostrou o que ocorreu no planeta dela, a gente não sabe das relações que ela teve no planeta dela. Talvez a gente vai ter mais história, tipo, mostrando mais a rivalidade da malícia que é a Fendubs. E talvez até, né, o próximo episódio, a Farcade simplesmente vão voltar para a sua nave mãe, ou estação, melhor assim. Bom, a única reclamação que eu tenho, né, é que as personagens femininas são muito... a geometria, sabe? Entenderam, né? Tipo, rouba muita atenção das cenas e daí a gente fica... Mas, falando mais sério, as personagens femininas estão me lembrando muito o efeito da Nami, de One Piece. As personagens femininas da animação são muito legais. Não, legais, ih, ficou mal machismo. As personagens femininas da animação são muito iguais. Tipo, se você olha para os personagens masculinos, eles são bem diferentes de uns aos outros. Não é mesmo o nível da Nami, que literalmente o rosto é a mesma coisa, mas eu falo mais em corpo, sabe? Porque, meu irmão, a geometria aqui pegou pesado, hein? Bom, eu só espero que mais para frente eles façam mais um diferenciado para as próximas personagens femininas aparecerem. Mas claramente é um estilo de arte para as mulheres. Mas sei lá, poderia ter uma variação bem melhor das personagens femininas. Mas de restante, é isso que eu acho. Eu só estou muito curioso como vai ser os próximos episódios, se eles serão com o mesmo objetivo de cada um. E eu espero que não seja muito isso, senão vai ficar muito repetitivo. Bom, antes do vídeo terminar, eu queria falar muito da dublagem do Gameoverse, que é... Pô, Viana, você só faz escolhas boas, na moral, cara. Além de nós termos a voz do Guilherme Briggs, temos a voz da dubladora da Uzi. E por incrível que pareça, o caranguejo é a voz do burro do Shrek. Algo que eu gosto de pensar é que quando a gente vai ter um show da Glitch Productions, né, a animação, tanto na dublagem gringa, tanto na PTBR, sempre de algum jeito tem a voz do N ou da Uzi ali. Tipo, dublador, eu falo, propriamente a voz do William Viana. E uma menção honrosa, a Fendubs não está mais fazendo uma voz de uma personagem secundário, agora ela tá fazendo uma voz de uma personagem relevante. E eu vi o react dela. Já que a sintaxe tá... Gente, ela é muito gostosa. Cara, mas mesmo assim, que episódio sensacional e meus parabéns. Parabéns, Fendubs. Você provavelmente nunca vai sequer ver esse vídeo, mas meus parabéns. Vamos dar um minuto de palmas? Meus parabéns. 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 Bom, pessoal,
eu já estou indo. Esse é o vídeo de hoje. Eu só queria falar mesmo dessa maravilha, gloriosa, magnífica, perfeita dessa nova animação da Glimpse Productions. Muito obrigado por verem o meu vídeo. Agora eu, Tom de 2Ms, está vazando.